Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 21 de abril, nós vamos meditar em 1 Crônicas, capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você deve estar me perguntando, aonde é este lugar? E este lugar aqui é o Catetinho, isso mesmo. Esta semana nós vamos gravar uma série de vídeos lá no versículo do dia, mostrando para vocês alguns lugares de Brasília, porque hoje nós estamos comemorando 65 anos de Brasília. E aqui o Catetinho foi a primeira sede do governo aqui em Brasília. Lembrando que no Rio de Janeiro era a capital do país, quando Juscelino decidiu construir Brasília. E ele veio para cá e Oscar Niemeyer projetou aqui o Palácio de Madeira. Foi esse o título que ele recebeu inicialmente. Diante do suntuoso palácio que havia lá no Rio de Janeiro, este era apenas um palácio de madeira. E quando Juscelino construiu Brasília, até que o Palácio da Alvorada ficasse pronto, aqui se tornou a residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. Em 1959, Juscelino fez questão de declarar este lugar aqui, o Catetinho, como patrimônio tombado. E é aqui no Catetinho que começa a história de Brasília. Isso mesmo, né? Local aonde eu moro em Brasília, capital do nosso país, né? E tenho o prazer de compartilhar com vocês alguns lugares aqui da nossa história, que é a sua história também. E eu já quero pedir para você deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, chamar mais alguém para se inscrever no canal, isso mesmo, porque é aqui que todos os dias nós nos encontramos para compartilhar da palavra de Deus. Isso mesmo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, porque aqui é o lugar certo de você estar. Capítulo 20, Davi vai conquistar Rabá. Isso mesmo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe, o capitão Joabe, levou o exército e destruiu a terra de Amon. Veio, sitiou Rabá, porém Davi ficou lá em Jerusalém. E Joabe, na verdade, feriu Rabá e a destruiu. Isso aqui você vai ver de uma forma detalhada, nós já vimos, inclusive, quando lemos 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Tirou Davi a cabeça, a coroa do rei Amon, verificou que tinha o peso de um talento de ouro, que havia nela pedras preciosas. E foi posta essa coroa na cabeça de Davi, e a cidade levou muito grande despojo. Isso mesmo, também levou o povo que estava nela e fez passar a serra, picareta, ferro, machado, fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus, então Sibekai, o Husatita, feriu Sipai, que era descendente dos gigantes. Os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, que feriu Lami. Isso mesmo. Quem fez isso foi o guerreiro Elanã, que era filho de Jair. E Lami era irmão de Golias. Você sabia que quando Davi matou Golias, ele pegou 5 pedras lá no riacho e colocou no alforje? E você sabia que os historiadores nos contam que, na verdade, Golias tinha mais 4 irmãos. Então, quando Davi pegou as 5 pedras, Davi disse: Eu posso destruir todos esses gigantes. Mas quando ele matou Golias, todo o exército filisteu fugiu e não foi necessário mais continuar a guerra com os filisteus. Aqui nós vamos ver que vai haver outras guerras, né, em Gate, e nós vamos ver que constantemente havia afronta dos filisteus. E nós vamos ver que foi morto, né, todos os descendentes
que descendia de gigante, que era muito comum ali na terra dos filisteus. O texto fala que havia também um homem que era muito grande em estatura e ele tinha 24 dedos. Sabe por quê? Era 6 em cada mão e 6 no pé também. E ele era descendente de gigante. Nós vamos ver que esses gigantes nasceram em Gade, mas todos eles vão cair na mão de Davi e também dos homens de Davi, dos guerreiros. Capítulo 21, nós vamos ver o levantamento do censo. Você já também ouviu esse texto lá no livro de Samuel, né? E nós podemos ver que aqui no capítulo 21 fala que Satanás se levantou contra Israel e vai incitar Davi a levantar um censo em Israel. O texto aqui fala que Joabe se levantou contra a decisão do rei. Isso mesmo, mas Davi insistiu e a decisão de Davi vai prevalecer sobre a decisão de Joabe e mesmo a contragosto, Joabe vai levantar esse censo, fazer esse censo, correr todo o território de Israel contando o povo, contando os guerreiros. E o texto fala aqui que o relatório que Joabe trouxe, né, é que havia 1.100.000 homens que puxavam a espada. Em Judá, era 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, ele não vai fazer conta dos levitas, né, porque Deus disse que eles não eram para ser contados, e não vai contar a tribo de Benjamim, que era a menor tribo. E por quê? Porque Joabe estava contrariado com essa decisão do rei. E aí tudo isso vai desagradar a Deus. E aí Davi percebe e ele fala: muito pequei por fazer tal coisa, porém agora peço-te que me perdoe a iniquidade, Deus. Perdoa o teu servo, pois eu procedi loucamente. E aí o Senhor vai usar o vidente, o profeta Gade, que vai até Davi dizendo: olha, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu faça. Olhe só quais são as 3 coisas. 3 anos de fome, 3 meses você pode ser consumido pelos seus inimigos ou 3 dias pela espada do Senhor. E aí Davi decide 3 dias cair na mão de Deus, porque ele fala: Deus é misericordioso, né? E aí nós vamos ver que Deus vai mandar peste a Israel. E sabe quantos homens em Israel caíram mortos? 70.000. É isso mesmo que você ouviu, 70.000 homens, né? E Davi, ele se entristece, ele fala que ele está em grande angústia, porque a mão do Senhor estava sobre o povo, né? E ele que tinha pecado, né? Para você ver, o pecado de uma autoridade também recai sobre o povo. E aí nós vamos ver que Deus enviou um anjo, né, para destruir Jerusalém, e nós vamos ver que em meio a essa destruição Deus olhou e se arrependeu, né, e disse para o anjo destruidor: chega. E Davi vê com os olhos esse anjo, né, que estava entre o céu e a terra. O texto fala que ele estava com a espada desembainhada, isso mesmo, contra Jerusalém. E aí nós vamos ver que Davi, os anciões se cobrem de sacos, né, de pano de saco, se prostram com o rosto em terra. E aí Davi diz: sou eu que tomei essa decisão de contar o povo. Eu que pequei, eu que fiz o que era mal, porém estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Pois bem, o anjo do Senhor vai dizer a Gade, né, para que ele se levantasse e ele falasse para Davi, para que Davi erguesse um altar ao Senhor. E ele corre, né? E o texto fala que lá na eira de Ornão, Jebuseu é o local escolhido. Isso mesmo, aquele lugar era muito significativo, né? E nós vamos ver que
Ornã quis dar aquele pedaço de terra para Davi, mas Davi fala: "Não, eu não quero nada que não me custe, eu quero pagar o preço devido", né. E aí ele paga, e ali ele oferece, bois, ele oferece holocausto, sacrifício pacífico, ele invoca o Senhor e o Senhor o responde, né. E aí nós vamos ver que vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã o jebuseu, ali ele sacrificou, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, o altar de holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E Davi não podia ir até lá para consultar ao Senhor, né, com um anjo aterrorizando ali Jerusalém com a espada desembainhada. Pois bem, né, agora nós vamos falar dos preparativos para o templo, é o capítulo 22. Davi não pôde edificar, mas Deus deu a ele um filho que pudesse fazer, né, esse desejo que estava no coração de Davi. E Davi vai fazer o quê? Vai ajuntar tudo que era necessário. Capítulo 22 fala que ele tinha ferro em abundância, prego, folhas de porta, bronze em abundância, cedro que Irão separou e mandou para ele, né, era trazido lá da terra dos sidônios. E aí Davi diz a Salomão: "Salomão, meu filho, você ainda é moço em tenro, e a casa que há de ser edificada para o Senhor deve ser sobremodo magnífica, para o nome e a glória do Senhor em todas as terras. Providenciei tudo o que é necessário." Assim preparou Davi em abundância tudo antes da sua morte. E aí nós vamos ver que Davi vai dar ordens a Salomão. Salomão, meu filho, ordenou Deus que você edificasse uma casa ao Deus de Israel. E disse Davi: "Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a palavra de Deus veio a mim, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, fizestes grande guerra, e não poderás edificar uma casa para a minha presença. Mas de ti nascerá um filho, e que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias." Olha só, né? "E ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei para sempre o seu trono em Israel. Assim, pois, meu filho, o Senhor seja contigo." E aí nós vamos ver que Davi diz para ele: "Prosperarás, se cuidares em cumprir o estatuto, os juízes que o Senhor Deus ordenou a Moisés acerca de Israel. Seja forte, corajoso, não temas e não te desfaleças", né. Aí ele fala: "Separei trabalhadores para estarem contigo, carpinteiros, peritos, pedreiros", né. Toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, tudo está separado, Salomão. E aí nós vamos ver que ele fala: "Porventura não estará o Senhor Deus convosco? Ele te deu paz em todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra. Dispõe agora, com o coração e a alma, para buscares ao Senhor teu Deus. Dispõe-te e edifica o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do teu Deus e os utensílios sagrados de Deus seja trazido para esta casa, que há de se edificar no nome do Senhor." Olha só, né? E ele ainda vai dar ordem aos príncipes de Israel para ajudarem Salomão nesta empreendimento. E aí o capítulo 23, Davi vai organizar os turnos dos levitas, do sacerdote, dos porteiros. Sabe quantos porteiros tinha? O texto fala que havia 24.000 superintendentes da obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais de juízes, 4.000 porteiros e 4.000 levitas para louvarem ao Senhor. E ele vai dividir eles em turno, né? Os filhos de Levi, que nós já falamos aqui, que era o turno dos filhos de Gerson, de Coate e de Merari.
todos eles organizados para o bom funcionamento da casa do Senhor. Tudo isso está detalhado no capítulo 23. E quando Salomão edifica o templo, tudo está organizado para o pleno funcionamento e organização daquele lugar que habitaria o Senhor no meio do povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.